Olá pessoal, e aí, tudo bom? Aqui é o professor Márcio e hoje a gente vai falar um pouco sobre as características hereditárias, né? Hoje a gente vai entender um pouco aí o que é que são essas características, certo? Para a gente começar, eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito das características físicas aí que estão presentes na sua família aí. Por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, a cor do cabelo, o tamanho, né, a altura, né? Enfim, quero que vocês pensem um pouquinho a respeito disso aí. E depois de pensar aí nessas características, né? Eu quero que vocês vejam quais que vão estar presentes aí em você. No caso, por exemplo, se vocês tiverem um pai que tem uma coloração diferente do olho da sua mãe aí, qual dessas duas aí, qual dessas duas colorações aí vocês herdaram aí deles, certo? Por exemplo, né? Tamanho também, o tipo de cabelo, né? A cor do cabelo, a cor da pele, todos esses aí podem estar juntos aí na sua família, mas não necessariamente vão estar expressos em você ou, por exemplo, nos seus irmãos, que tem a genética que é bem parecida com a de vocês também, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. A gente tem duas fotos aqui, duas crianças, né? Tem aqui a foto de essa que está em preto e branco, né? A gente tem uma mãe aí em 1980, certo? E a sua filha aí depois em 2014, né? Na foto elas tinham aí a mesma idade, né? Ou seja, a gente consegue perceber aqui que ela, claro que elas estão até com a pose semelhante aqui, né? Mas a gente percebe que tipo, os traços, né, são bem semelhantes aqui também. A gente não tem como dizer a cor do cabelo, né? Mas o tipo de cabelo, é, o formato do rosto, o tamanho do rosto, o formato da mão, o tamanho da mão também. Tudo isso aí conta com a questão da genética que foi passada da mãe para a filha aí, certo? Outra foto aqui como exemplo, ó, a gente tem na esquerda aqui, ó, a mãe, a mãe dessa criança aqui, né? E ela, né, no caso. E aqui na direita a gente tem essa criança aqui quando ela já estava adulta, né? E o filho dela. Né? A gente percebe também que os traços aqui são bastante semelhantes, né? Tanto da mãe com a avó, quanto do filho com a mãe aqui também, certo? Outra foto aqui também, é, a gente tem uma jovem, né? Duas jovens na verdade, né? Só que uma que a foto foi mais velha, né? Que foi tirada em 1980, 1918 na verdade, certo? Que é a da bisavó dela. E aqui é a foto dela atualmente, né? Claro que a gente já consegue ver aqui uma diferençazinha, né? Afinal de contas já tem uma distância maior entre as duas, né? Mas a gente consegue ver ó, que tem traços que são bastante semelhantes, né? O formato do rosto também, o tamanho do rosto, o cabelo também parecido, né? Os olhos lembra também, ok? Então a gente percebe assim essas semelhanças aí entre essas duas pessoas. E principalmente agora esse último aqui, ó, a gente vê um rapaz, dois jovens, né? Sendo que esse aqui é o avô desse outro rapaz aqui, né? Então a gente tem um, um avô que estava na base militar aqui lá na Antártida, né? E aqui a foto do rapaz aqui, mais novo, né? Mais recente no caso, né? Bem, vamos lá de fato olhar então para uma família aqui hipotética, certo? É uma família hipotética, ela não necessariamente existe, ok? Mas é só para a gente entender um pouquinho aqui como que funciona essa questão da hereditariedade aí. Então, ó, enfim, essas pessoas que vão estar aqui mais em cima vão ser os avós, né? Que estão nessa primeira linha aqui. E os que vão estar mais embaixo aqui vão ser os netos, né? Eu queria que vocês dêem uma pausa aí, observem as características de cada um, certo? Para a gente ver aqui o que é que vocês acharam que tem de semelhante aqui. Bem, a gente percebe o seguinte. Esse rapaz aqui, ó, ele é filho dessas duas pessoas que estão aqui em cima, né? Dessa mulher e desse homem aqui, ok? Ele teve filhos com essa mulher branca, que ele tem uma pele escura, né? E teve filhos com essa mulher que tem uma pele mais clara, né? E a gente percebeu que os filhos dele, ó, vieram então com características tanto do pai quanto da mãe, né? As duas crianças aqui que estão mais à esquerda, né? Elas vão ter um tom de pele mais escuro, né? Que vão puxar mais o tom de pele do pai, enquanto que essa aqui ela vai puxar um pouco mais o tom de pele da mãe, né? A gente percebe que o cabelo aqui, ó, teve uma certa mistura também, né? O formato dos ossos aí também estão um pouco diferentes, né? Enfim, a gente teve uma mistura aí entre os dois, né? Então, ó, a pergunta que eu lanço é: como é que essas características aí são passadas de pais para filhos, né? E como as pessoas de uma mesma família podem ser tão diferentes, né? A gente percebeu aqui que essas, principalmente esses últimos aqui, os netos, né?
eles são bastante diferentes até mesmo entre eles, né? Apesar de terem sido originados aí com pais e mães iguais, né? Com o pai e com a mãe que são iguais, né? Por que isso acontece, né? Eu vou querer que vocês dêem uma pausa novamente aí e vocês pensem a respeito um pouco disso aí, tranquilo? Vamos lá agora para o nosso próximo slide aqui. É uma atividadezinha simples, certo? Eu vou querer que vocês consultem aí a própria família de vocês, tá certo? Vocês vão procurar aí essas características dentro aí da família de vocês, certo? Vocês vão perceber que vocês vão ter diferenças dentro da própria família e dessa forma aqui, ok? Ó, primeira característica que a gente vai ter vai ser o lobo da orelha, né? Essa parte aqui, ó, da orelha, certo? Eu, por exemplo, ó, não tenho esse lobo solto, ok? Eu tenho esse lobo aqui que fica preso com essa parte aqui já do rosto, certo? Ok? Então, eu quero que vocês observem essa característica aí, tanto em vocês quanto nos familiares de vocês, e vocês registrem isso aí no caderno. Você faz uma tabelinha lá, toda certinha aqui, bonitinha, e coloca lá, lobo da orelha, aí bota solto, quantos da família tem o solto, e embaixo você bota quantos tem o preso, certo? Essa capacidade, essa habilidade de enrolar a língua em U, quer fazer isso aqui, né? Tem pessoas que conseguem fazer isso, certo? Como está aqui nessa imagem acima, né? E tem pessoas que não conseguem fazer isso aí, ok? Como está aqui nessa parte de baixo, né? Tem pessoas que não conseguem fazer isso aqui, certo? Não consegue dobrar, ela fica reta do mesmo jeito, ok? A inserção do cabelo, né? Quero que vocês percebam aí, se na família de vocês as pessoas vão ter a inserção reta, como é a minha aqui, né? Nesse caso, ou se elas vão ser em bico, né? Se elas vão ser entrada aqui, se elas vão ter aquele tipo de entrada aqui, porque isso também é uma característica aí que pode ser passada de pai para filho, né? E por último, que eu acho que é a mais difícil de acontecer aqui, são as sardas, né? Na nossa região a gente não tem tantas pessoas que têm sardas assim, né? Então, vocês vão perceber se na família de vocês tem pessoas que têm sardas e tem pessoas que não, certo? E vocês vão anotar também a quantidade aí, ok? Quero que vocês percebam essas diferenças dentro da própria família, ok? Essas características aí, elas podem ocorrer ao acaso, dependendo do nosso grupo familiar, certo? Da origem materna e vai depender também da origem paterna aí, tá certo? Então, assim, isso vai variar muito dentro da própria família, certo? Principalmente agora que vocês estão vendo os resultados em mãos, né? Bem, por que isso vai acontecer, né? Vamos entender por que tem essas diferenças ocorrendo aí dentro das características de uma mesma família, certo? Bem, a descoberta dos cromossomos aí. Em 1882, o alemão Walter Flemming descobriu um comportamento dos filamentos nucleares dentro do processo de divisão celular, né? Posteriormente, esses filamentos aí foram chamados aí de cromossomos, né? São cromossomos aí vocês provavelmente devem ter visto aí lá na aula de biologia celular, né? Nos anos anteriores aí, vocês devem saber que a gente tem 46 pares de cromossomos, né? 23 a gente vai ter a origem da nossa mãe e 23 a gente vai ter a origem do nosso pai, ok? Desses 23 pares, os 22 eles não são sexuais, né? Que não são cromossomos que vão determinar o sexo. A gente vai ter o último par que vai determinar o sexo aqui, como está nessa imagem, né? A gente tem o cromossomo X, certo? E o cromossomo Y. Se tiver cromossomo X e o Y, a gente vai dizer que o sexo biológico daquela pessoa é masculino, certo? Se ela tiver dois cromossomos X, a gente vai dizer que o sexo biológico daquela pessoa, né, a biologia daquela pessoa é feminina, né? Ela é uma mulher, ok? Algumas observações que merecem destaque aqui. Verificou-se que o número, a forma e o tamanho de cromossomos variam entre as espécies, né? Ou seja, outros animais eles não vão ter essa mesma quantidade de cromossomos aqui. Se eu não me engano, os chimpanzés, por exemplo, eles têm um cromossomo a menos do que nós, né? Um par de cromossomos a menos do que nós. Entre indivíduos da mesma espécie, o número de cromossomos sempre é constante, ou seja, entre a espécie humana, a gente vai ter o mesmo número de cromossomos, salvo alguns tipos de anomalias aí, que vão gerar alguns tipos de síndrome, que a gente vai ver mais à frente, né? E o conjunto de cromossomos típico de cada espécie é denominado cariótipo. Então, a gente tem aqui o cariótipo humano, né? Tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino aí, ok?
Bem, a gente viu na última aula um processo de divisão celular, né? A gente viu que ocorrem dois processos de divisão. O da mitose, né? Que a célula se divide em duas e vai dar origem a duas células iguais, né? E o processo de meiose, que a célula vai se dividir e vai originar quatro células aí diferentes, né? Que vão ter o quê? Vão ter principalmente aí um par de cromossomos em cada uma delas, né? Como é que vai acontecer esse processo da meiose aí? E o que é que ele tem a ver com a questão da herança genética? Bem, quando a célula ela começa no processo de, 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 de divisão celular pelo processo da meiose, ela vai acontecer o que? A replicação do ADN, né? Ela vai duplicar ali os seus cromossomos, certo? Durante a meiose 1, vai acontecer o que? Vai acontecer que esses cromossomos, ó, eles vão se misturar, né? Eles vão fazer a troca de material genético entre eles, né? Isso aqui vai gerar uma maior variabilidade genética, certo? Por isso que a gente tem aqui um pedacinho azul, né? E o um pedaço vermelho, que originou de cada um desses cromossomos diferentes aqui, tá certo? Esses cromossomos aqui, ó, depois que ele termina esse processo de mistura, né? Que é o crossing over, que a gente chama, ele vai começar o processo então de divisão, certo? Então essa cromatida aqui ela vai se dividir em dois, né? Então a gente vai ter um pedacinho que vai dar origem a uma célula, certo? E outro pedacinho que vai se dividir e vai dar origem a outra célula. A mesma coisa vai acontecer com a célula mais abaixo, né? A segunda célula. Ela vai se dividir da mesma forma. A metade vai para uma célula e a outra metade vai para a outra célula. A gente então aqui tem quatro células diferentes com materiais genéticos diferentes, certo? Cada uma dessas células aqui, ó, elas vão formar o quê? Elas vão formar aqui no caso um gameta, certo? No caso do ser humano, né, vão formar aqui então um espermatozoide ou então um óvulo, tá certo? Então, a origem do espermatozoide ela vai se dar exatamente aqui nesse processo de meiose, né? Tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, né? Na meiose 2 a gente vai ter o produto final que vai ser o gameta em si, tá certo? Então, ó, cada um desses gametas aí, ó, que é o espermatozoide ou o óvulo, né? Eles vão ter apenas um único. Eles não vão ter dois pares de cromossomos, eles vão ter apenas um dos pares, tá certo? E cada um um dos pares a gente vai chamar apenas de célula N, certo? Então a gente pode dizer que essa célula aqui, ó, é uma célula 1N e essa outra célula aqui é a célula também 1N, tá certo? Quando eles se juntam, que acontece a fecundação, elas vão formar o que? O zigoto, né? E esse zigoto, ele já vai ser uma célula que vai ser o quê? Dois N's, que ela vai pegar um par desse aqui e um par desse aqui e vai formar uma célula, então, diploide, né? Uma célula que vai ter dois pares de cromossomos, certo? Isso aqui vai originar o novo ser. E é exatamente dentro do cromossomo, no caso, que a gente vai ter as características que vão estar passando dos seus antepassados, né? No caso, o espermatozoide que veio do homem, né, vai ter algumas das características que tem no homem, certo? E o óvulo vai ser as características que vai ter na mulher, certo? Juntou essas duas características, a gente vai ter então a expressão aqui no zigoto, que futuramente vai dar origem a um ser humano, no caso, se for um gameta da espécie humana, certo? Bem, agora a gente vai trabalhar conceitos que vocês precisam entender, certo? Conceitos que estão dentro da genética também, ok? E o primeiro deles vai ser o conceito de fenótipo, certo? O fenótipo é as características que a gente pode observar, certo? A gente olha para um indivíduo, a gente consegue observar aquelas características ali, ok? Então a gente vai chamar isso de fenótipo. O fenótipo, no caso, ele vai ser o resultado aí da interação entre o nosso genótipo, certo? E o meio ambiente, ok? E o que é genótipo? Genótipo vai ser então a composição genética de um indivíduo, ou seja, um conjunto de genes, né? No caso, o genótipo ele vai ter origem lá no caso dos cromossomos, ok? E o que é também o gene? Bem, o gene vai ser uma sequência que guarda as informações específicas como a cor dos olhos, a altura, a cor do cabelo, a cor da pele, enfim, tudo que a gente consegue expressar para o meio ambiente do nosso corpo, das nossas características, vão estar sendo expressas graças aos genes, certo? O gene, no caso, ela vai ser a menor unidade hereditária, ok? Então, ó, a gente tem aqui um exemplozinho, ó. A gente tem uma fita aqui de DNA, né? E essa fita de DNA tem um certo trecho, né?
E esse certo trecho aqui ele vai expressar uma certa característica, como por exemplo a cor dos olhos. Ok? Então isso aqui a gente vai chamar de gene, tá certo? Isso aqui a gente vai ter um gene que vai expressar a característica da cor do olho. A gente vai ter um gene que vai expressar a quantidade de massa muscular daquele indivíduo, ok? Bem, todo esse conjunto de genes a gente vai ter então o que? A gente vai ter o DNA, certo? E todo aquele DNA que vai estar ali condensado juntamente com algumas, algumas proteínas a gente vai chamar de cromossomo, que no caso é esse desenho, essa forma aqui, uma forma de X, ok? Bem, aí você me pergunta, o que é mais importante, o genótipo ou o ambiente? Bem, eu trouxe essa imagem aqui, ó, justamente para ilustrar isso, ok? A gente tem então aqui, ó, um ator famoso, o Arnold Schwarzenegger, né, que foi também um fisiculturista aí muito famoso há alguns anos, né? E ele teve dois filhos, né? Desses dois filhos, um foi criado com ele e o outro foi criado com a mãe, né? E aí nesse caso, ó, a gente vê que os dois expressam uma genética parecida, né? Porque querendo ou não, são dois filhos dele, né? Tem pelo menos a metade dos genes dele, né? E um tem o corpo mais definido, né? Tem o corpo mais malhado, enquanto que o outro vai ter um corpo um pouco mais acima do peso, né? Justamente pela questão dos hábitos, né? Certamente ele criou o filho com os hábitos dele lá, tipo de fazer academia, de treinar, de fazer exercício físico, né? De manter uma dieta saudável, né? Enquanto que a mãe talvez não tivesse tanto esses hábitos, né? E acabou criando o filho também com os hábitos delas e acabou que ele não teve essa mesmo, não expressou a genética, né? Não teve um fenótipo, né? Na verdade, ele não tem um fenótipo igual ao do seu irmão, né? E é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade um pouco mais sobre esse assunto, vai aprofundar um pouquinho mais em outros conceitos, né? E até a próxima. Tchau, tchau.